todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal do Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Vou conversar hoje com uma pessoa que é super pra cima, super animada, é a Estela. Ela é publicitária, pós-graduada em marketing pela ESPM lá do Rio Grande do Sul e pós-graduanda em biopsicologia pelo Instituto Visão do Futuro. A Estela também é facilitadora de processos e grupos, formada pelo programa Germinar, da Ecossocial, e membro da Art of Hosting, do Rio Grande do Sul também. Ela é cofundadora e facilitadora da Laborama, nossa associada aqui, Laborama, Inteligência Colaborativa, e da Agência em Comum. As duas empresas são associadas aqui conosco, onde ela atua como diretora de atendimento, desenvolvendo projetos de comunicação para empresas de todo o Brasil. Vem cá, querida, ela é uma querida. Vem cá. Tudo bem? Muito bem, querida! Obrigada. Faltou dizer que eu sou conselheira voluntária do Movimento Capitalismo Consciente do Rio Grande do Sul. Olha só, que falha. Olha só, complementando aqui a minha mini Não, faltou eu colocar isso para ti. É verdade. Mas tá tudo Obrigada, bem, Juliana. foi falado, maravilha. A gente fica sempre super contente quando um associado, além de se associar aqui, né, no nosso ecossistema, fazer parte do todo, ainda como forma de voluntária faz parte das nossas filiais. Então, assim, é sempre muito gratificante. Obrigada, viu? Bem-vinda. Obrigada, querido. Prazer estar aqui contigo hoje, fazer esse bate-papo. Vamos lá. Então, já vamos logo para a primeira pergunta, que é por que vocês se aproximaram, né? Você com as suas duas empresas, se aproximou do movimento Capitalismo Consciente? Então, é uma longa história e é muito curioso porque eu fui despertada para o movimento Capitalismo Consciente há cerca de 10 anos. E aí, quando a gente vê que o movimento Capitalismo Consciente está fazendo 10 anos no Brasil, a gente percebe que as incidências não existem. Mas naquela época, eu não tinha conhecimento que o movimento estava andando. E eu soube do movimento Capitalismo Consciente a partir de uma palestra do Johan Petter, aqui em Pelotas. Ele é presidente, ou na época já não sei qual era o cargo dele na Gerdau, mas é um dos fundadores do Grupo Gerdau. E ele trouxe o livro Capitalismo Consciente em punho e falou para uma plateia de muitos empresários, né, sobre aquilo. E eu falei, nossa, que interessante. E na época, claro que a gente eu estava vendo uma palestra do Pondé essa semana, e ele dizendo isso, a longevidade trouxe para o ser humano essa necessidade de amadurecer, a partir do amadurecimento, essa necessidade de entender melhor o sentido da vida, né? Eu acho que eu estava muito nesse momento de questionamento. Sou publicitária, atuo com publicidade desde os meus 20 e poucos anos, né? É uma atividade que eu amo, mas chegou um momento que eu comecei a entrar nesse questionamento. Mas, afinal de contas, para que serve isso que eu estou fazendo? E também isso veio também com um interesse, uma vontade de contribuir com as organizações para quem eu trabalhava. Eu sou filha de empresários. Empresários, meu pai era empresário do agronegócio, era um cara inquieto, sempre trabalhou, tem uma cultura do associativismo, né? Então ele trabalhava com associações, um cara sempre que defendeu o meio. Então eu tinha isso muito vivo, assim, né? Desse ímpeto empreendedor. Então sempre trabalhei como empreendedora também, né? Com um olhar de muita empatia com as empresas e empresários com quem eu trabalhava. E eu percebi, assim, que os empresários, na sua grande maioria, não posso falar sobre todos, mas os que eu tinha contato, eram pessoas muito bem intencionadas, trabalhadores, né? Pessoas que chegaram, venceram na vida, passaram por muitas dificuldades, e chegou um determinado momento que gerir a empresa e lidar com todas as cobranças, sejam do mercado, sejam internas, ficava complexo. E eu trabalhava com a comunicação dessas empresas, e a gente sempre procurou trabalhar com a verdade dessas organizações, ou com transparência, ou então trazer o que essas organizações de fato tinham de real para entregar para o mundo. Percebi essa angústia, né? De tipo assim, o que de verdadeiro a gente tem para entregar? Qual é a essência dessa organização? E nessa época, então, né, a partir desse livro que eu li, fiquei encantada, devorei, porque era justamente um exemplo da Whole Foods, né, do John Mackay, e ele era varejista. Eu amo varejo, sempre trabalhei com varejo, e aí ele trouxe esse contraponto, né, o varejo, sempre essas empresas que são demonificadas, porque, nossa, vendem muito, enfim.
E ele trouxe um olhar tão bacana sobre isso e uma possibilidade de trabalhar com o capitalismo, com o varejo, com uma outra ótica que para mim na época foi assim, nossa, era isso que eu precisava ouvir, né? Foi muito legal. A partir daí eu adotei assim como meu livro de cabeceira ou o livro que eu indicava para todo mundo. Coincidentemente, depois eu descobri que o movimento em São Paulo começava a acontecer. Eu acompanhava de longe, né? Porque os encontros, obviamente, eram presenciais, tinha o café com consciência. Tinha. Durante a pandemia, meu sobrinho, que não é assim tão mais jovem do que eu, até porque eu não sou, né? Não. Sou uma pessoa jovem, Não. sou uma pessoa jovem. Eu também. Ele atuando no mercado de Curitiba, né? E aí ele falou assim: ele me chama de IST. Me convidaram para participar do movimento, da introdução do movimento Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul. E eu acho que isso é legal, tu vai gostar, tu vai curtir. Foi você que me indicou o livro Capitalismo Consciente e tal. Olha. E foi aí que eu comecei, durante a pandemia, participei de uma das primeiras reuniões, muito entusiasmada, muito feliz em ver que o movimento estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, quase como um sonho realizado, né? Que legal. Depois de admirar tanto o conceito, de ver o movimento nascendo em São Paulo, enfim, tive a oportunidade também de atuar. Então foi assim. Tem uma longa história. É o universo, né? O universo traz pra gente, né? Mas eu acredito muito nisso, assim. Eu Né? acredito Acho que também. a gente vai lançando esses desejos e as coisas vão acontecendo, os caminhos vão se construindo. Eu também acredito demais nisso. É isso aí. E eu queria pedir para você contar, tem 2 empresas associadas aqui conosco, né? Então, conta para a gente as práticas conscientes que vocês têm na empresa. A gente tem bastante audiência aqui, bastante seguidor, e é sempre muito inspirador quando a gente coloca as práticas, né, dos nossos associados aqui na pauta. Então, conta um pouquinho para a gente do que vocês fazem, como vocês atuam. Então, apesar de termos 28 anos, a agência em comum já tem 28 anos, e de quando eu fiz a minha associação no movimento, ter percebido que a gente tinha alguns gaps, assim, né, para a gente se tornar uma empresa mais consciente, a gente percebeu que estava tendo alguns cuidados, principalmente no olhar para os nossos stakeholders de maneira geral, né? Tipo, os nossos fornecedores, sistematizar algumas formas de medir a satisfação do nosso cliente interno, nosso cliente externo, a gente trabalhava com NPS. Por sermos uma empresa não tão grande, 36 pessoas, a gente estava adotando mais a sensibilidade, né? O nosso feeling para medir esse termômetro interno. Mas, a partir dessa jornada que eu fiz, quando a gente se associou, a gente identificou que a gente precisava implementar o ENPS, que é esse índice interno, né, também de validação, mas com mais frequência, que nos desse parâmetros para a gente poder também ir comparando no decorrer do tempo. Então, a gente sempre foi muito naturalmente, eu acho, conectados com tudo que o capitalismo consciente traz. Desde quando a gente se uniu, há 28 anos atrás, ainda estudantes, a gente queria fazer algo diferente e algo muito conectado, honesto e muito próximo dos nossos clientes. Entendendo a sua cultura, entendendo o seu momento também, mas mais ou menos como dar a mão, né? A gente está enxergando um panorama diferente, a gente enxerga possibilidades melhores, maiores, mas a gente também respeita muito a trajetória que as empresas tiveram para chegar onde elas chegaram. Então, a Incomum sempre foi essa parceira que ajudou a trazer esse brilho para as organizações. O que a gente tem de bacana para que a gente possa mostrar, né? Como é que a gente pode colocar um fermento nisso que está aqui, que é incipiente, que a gente percebe que é bacana também. E a partir dessa jornada de conhecimento do capitalismo consciente, desse despertar para como a gente poderia acompanhar e auxiliar melhor as organizações com que a gente trabalhávamos com a identidade da porta da rua para fora, a gente entendeu que seria legal a gente ajudar essas organizações a consolidarem a sua cultura interna, a trabalhar da porta da rua para dentro. Sim. E aí nasceu a Laborama. A Laborama nasceu quando eu estava fazendo o programa Germinar, que foi meu desenvolvimento como facilitadora, né? Como líder facilitadora. Hoje eu sou uma das facilitadoras do programa. A gente está trazendo o segundo
segundo grupo para Pelotas, né, que foi um dos meus sonhos que eu trouxe durante a formação. Gostaria de levar essa tecnologia para a minha cidade de origem, porque eu fiz isso em Porto Alegre. Então, o programa Germinar ajuda muito a fazer esse despertar de lideranças, e eu indicaria para todo mundo que está vendo que procurem, porque o programa Germinar tem em várias partes do Brasil, tem várias turmas acontecendo, são mais de 240 turmas que acontecem, e é um programa que pode auxilia colocar muito. O link aqui? Você quer colocar o link na descrição do vídeo? A gente pode colocar. Podemos, eu posso te mandar, porque eu te mando o da Conviver, que aí ali a gente consegue ver em todos os lugares do Brasil onde está Perfeito. acontecendo. A gente coloca assim. Porque eu acho que o capitalismo consciente é isso, né? Ele te ajuda a ter uma ideia de que é possível, o como fazer, a gente busca maneiras, né? Qual é a melhor maneira de fazer isso? E o programa Germinar é uma dessas alternativas. Ajudou a Maravilhoso gente a você estar descobrir trazendo isso. isso. Que de fato, né? A gente disponibiliza uma série de conteúdos para servirem como um guia, né? De ampliação da sua consciência. Agora, colocar em prática, a gente sempre fala, cada empresa coloca em prática do processo que acha melhor de conduzir junto com seus funcionários, colaboradores, stakeholders, né? Mas o conceito todo, né? Tá na bibliografia, tá aqui nos vídeos, nos áudios e tudo mais, né? Então, uma porta de entrada mesmo, né? O capitalismo consciente é um grande despertar, né? Isso. Tem muito conteúdo bacana e são coisas super interessantes, mas às vezes tu precisa. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de um guiazinho, né? Um passo a passo. Passo a Então, passo. acho que é uma alternativa bem bacana. Então, dentro da tua jornada aqui de associação, você identificou já desde o início para cá, você identificou que algumas alterações eram importantes. Eram importantes e precisaram ser feitas. Isso. Maravilhoso. E as práticas em si, assim, quais cases você gostaria de destacar, ou programas que você tem com os seus funcionários e colaboradores, das práticas mesmo em si, se você puder falar um pouquinho? Eu acredito que a Incomum, mesmo sem participar do movimento, a gente sempre auxiliou as organizações a descobrirem seu propósito. Porque essa é uma das características de tu trabalhar com posicionamento de marca, né? Que é um dos trabalhos que a gente realiza, branding, posicionamento de marca. Então, a gente faz essa jornada de descoberta, de imersão, para abrir esse baú, né, e tirar o que essa organização de fato, o que ela tem no seu DNA, o que de fato ela tem para oferecer ao mundo. Então, a gente já faz isso com os nossos clientes. Internamente, a gente está há bastante tempo olhando para os nossos 4 pilares, né? Então, a Incomum trabalha com inovação, bem comum, a verdade. E com isso a gente consegue também estabelecer internamente um alinhamento sobre o que a gente, quais são as nossas características, o que é valor para nós, onde a gente quer chegar, qual é o tipo de profissional que a gente almeja ter aqui dentro, né? Quais são as preocupações, esse olhar interno, olhar externo, a preocupação sempre com a sociedade. Então, a gente entende que a comunicação é uma ferramenta super importante de transformação social. Então, quando eu estou fazendo um encarte de ofertas, por mais banal que possa parecer, se eu estou colocando a descrição certa de um produto, eu estou ajudando as pessoas que estão lendo também a se educarem, né? Sim, então, se eu estou preocupada com a ortografia, com a vírgula colocada no lugar certo, eu estou ajudando as pessoas através de um veículo que não é um livro, né? Mas que talvez elas estejam consultando e a partir dali elas vão ter uma ideia melhor de como se expressar. Muito bem. Não sei se eu te respondi, a gente faz, como eu te falei, a gente não tem, talvez, tão esquematizado, né? E eu acho que também tem isso também tem uma certa beleza, porque a gente gosta de ser muito orgânicos. Que legal isso. Apesar da palavra ser meio da moda, né? Mas há 28 anos a gente não trabalha exatamente do mesmo jeito. A gente está sempre buscando alternativas, existe uma inquietude. E essa inquietude, ela está sempre muito focada em buscar o melhor para nós, o melhor para as pessoas que trabalham com a gente, o melhor para os nossos clientes. É uma busca de significado, mas não é uma busca de significado egocêntrica. Ela não é uma busca de significado só para trazer o prazer, né? A experiência. Não, é de fato preocupado comigo, com os outros e com o que eu estou deixando, né? O que a gente está construindo com isso?
Qual o legado que eu vou deixar, né? Exato. Às vezes parece também tão inatingível, meio chato isso, essa coisa né, o grande propósito. Parece que eu tenho que ser alguém inesquecível. Não, não é isso. Não é isso, É, né? eu tô te entendendo. É a gente fazer isso com o máximo de respeito possível com as pessoas que estão envolvidas e com o planeta. Então, eu estou conseguindo fazer o meu melhor possível neste momento, né? E muito do olhar para si, né? Isso. E de ser um ser humano melhor para que a gente tenha um mundo melhor, né? E não vou fazer isso para o mundo especificamente, somente. E eu quero deixar uma placa lá com o meu nome gravado. Fui eu que fiz. Não. De novo, alimentando o nosso ego, né? Alimenta o nosso ego, Enquanto que o exatamente. propósito ele é muito mais, ele está falando muito mais do que a gente está trazendo de contribuição para o mundo, independente de eu usufruir disso ou não, independente de eu marcar o meu nome na história ou não, né? Eu estou preocupada com as futuras gerações, estou preocupada com, né, como eu gosto daquele exemplo assim, eu estou chegando como se a gente chegasse numa festa, num casamento, e alguns convidados vão chegar mais tarde, e a gente vai chegar aqui, vai comer tudo que tem, a gente vai bagunçar tudo, a gente não vai deixar. Então, é um pouco isso. Sem ser uma visão romântica, tá, Juliana? Acho Sim. que também não é assim, estou só preocupada com as futuras gerações. Eu sei que tem coisas que são imediatas e a gente tem que resolver de forma prática, mas sem perder de vista que nem tudo também é o imediatismo, nem tudo eu tenho que olhar com ar de competição. É verdade. Sabe que com a tua fala me desperta algo que eu sempre falo para os meus filhos, né? Alguns amigos falam, eu tenho alguns amigos que não têm filhos, né? Eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Normalmente eles falam, e eu digo, eu crio filhos para fazerem um mundo melhor, né? Então é o legado que a gente deixa para os nossos filhos, parte de dentro, né, da gente, né, da nossa cultura, de como vem enraizado do nosso ancestral ali, dos nossos pais, avós, né? Então essa preocupação de a gente ser, né, vamos ser melhores para a gente, e a gente evoluindo, a gente consegue ter um mundo melhor também, né? Não fazer o mundo melhor para os filhos, mas fazer filhos melhor para o mundo, né? É exatamente isso. Eu sou dessa tribo aí. Eu te falei dos nossos 4 pilares, mas acho que esqueci de um, agora eu estava lembrando aqui. É inovação, bem comum, verdade e entusiasmo. E o entusiasmo eu gosto muito do significado das palavras, entusiasmo significa estar cheio de Deus, né? Então, é ter isso, essa alegria de estar realizando algo para além que tem a ver com a criação. Criar é isso, né? Tem a ver com a criação. A gente trabalha com criação. Ninguém cria nada triste, né? Então, uma agência de comunicação que trabalha com criação, a gente precisa ter o nosso entusiasmo sendo constantemente alimentado. E motivar a equipe, né, o tempo todo, cuidar da equipe o tempo todo. Cuidar da equipe. Eu trabalhei em agência de publicidade também já na minha carreira, e assim, é um ambiente descontraído, é um ambiente divertido, e ao mesmo tempo é um ambiente de pressão, né? Tem data para entregar o job, a campanha vai para o ar e tem que correr, e assim, nivelar todo mundo, né? Não é uma tarefa fácil para a liderança, né? Às vezes é o líder que não está num dia muito bom, né? E aí tá tudo bem. Tá tudo bem não estar num dia muito bom. Ninguém é 100% criativo, nem 100% produtivo, nem 100% eficiente o tempo todo. Então, e o espírito colaborativo é super importante. Sem dúvida, e é isso. E quando a gente está no grupo, a gente confiar também que, eu estou travado nessa ideia, eu estou travado. E as ideias, e quando a gente está falando de inovação, são todas as organizações que hoje estão em busca disso. E tu ser um inovador sozinho significa que tu vai ser um gênio, né? Então, eu acho que gênios são um pouco raros. E mesmo os gênios talvez tenham ficado muitos e muitos anos dedicados a fazer algo especificamente. Com certeza. Talvez, já existe até uma fala sobre isso, né, que a gente está carente de gênios. Eu acho que as pessoas, há algum tempo atrás, tivessem mais tempo para se dedicar a coisas, né, e fracassar e reiniciar novamente. A gente precisa ter um pouco mais de tempo. Sim, com certeza. E quando a gente está no grupo, a gente consegue se convidar, né? Por isso que a gente trabalha com brainstorming, a gente trabalha com ferramentas que favoreçam
a criação colaborativa, inclusive com os nossos clientes, que todos nós, seres humanos, temos capacidade de criar, de inovar, né, de trazer ideias bacanas. A gente só precisa se sentir seguro e ter abertura para que isso aconteça. Então, a gente busca desenvolver isso. E é tão gostoso quando é uma via de mão dupla, não? A gente É muito entrega, mais recebe, gostoso. entrega. É mais prazeroso, mais gostoso, mais feliz trabalhar num ambiente dessa forma. É bem mais saudável, né? Mentalmente e tudo mais. Stella, Fala, querida. Pode Não, eu ia falar. dizer que esse ambiente de competência, né, essa exigência desse ambiente de competência, eles geram uma competição. E essa competição, a gente entra nos nossos medos. Enquanto a gente está nos nossos medos, na insegurança, é muito mais difícil a gente realmente entrar na colaboração, que é o que hoje nos ajudaria a sermos seres que se apoiariam mais. Né? E o ser humano só evoluiu porque ele é colaborativo, porque ele vive em comunidade, e esse deveria ser algo que essa forma deveria ser algo que nos orientaria melhor. Mas a gente busca, né? A gente busca e a gente inspira também, né? Quem está escutando a gente vai entrar lá no inconsciente. Olha, você tem razão. Porque né? Obrigada, Stella. Obrigada, viu? A gente já chegou nos minutos aqui do episódio. Rapidinho. Tão rapidinho. Eu gosto de ficar um tempão aqui conversando. Mas a gente tem um tempo e eu quero te agradecer imensamente por colaborar aqui, por parar a sua agenda uns minutinhos e ter essa troca de energia aqui comigo e com todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por tudo que você faz pelo movimento aí na filial, por tudo que você faz com seus colaboradores na sua cidade, enfim, ou sua família, planeta. Linda. Obrigada, querida. Estamos juntas. Vamos lá. Você é muito querida, viu? Gosto muito de você. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. E a gente vai ficando por aqui por hoje, o nosso bate-papo com a Stella. Falei que eu me atrapalho aqui na câmera? E é isso. E para você que está assistindo a gente e ainda não conhece o Movimento Capitalismo Consciente, olha só, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu sempre deixo um link para você se inscrever e se tornar embaixador do movimento. É gratuito, você não paga absolutamente nada e tem de bônus uma série de conteúdos que a gente produz aqui com maior amor e carinho para você ampliar a sua consciência nesse assunto que a gente estava conversando agora, né? Os 4 pilares do capitalismo consciente. E a gente vai ficando por aqui. Se você... tem mais uma coisa que eu não falei. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se e ativar o sininho das notificações. Toda semana a gente conversa com uma empresa associada aqui do nosso ecossistema e sempre tem insights bacanas para você nos acompanhar. Stella, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, querida. Sucesso para o nosso movimento. Sucesso. E até a próxima. Até a próxima.